programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, vamos a mais um programa, veja agora. O que acontece na Rádio Confidência é muito claro. O governo vem numa tentativa, desde que assumiu o comando, o Zema, que se elegeu, tentando destruir o patrimônio histórico-cultural dos mineiros, que é a Rádio Confidência. Para as minhas amigas e amigos que me acompanharam nesses 25 anos do Clube da Saudade, desejando a todos muita felicidade. Mas estou falando com o coração doído e com muita saudade. Já estou com muita saudade. Esse ataque não é um ataque contra o Sindiúti, é um ataque contra o movimento sindical mineiro, contra o movimento sindical brasileiro, contra o movimento sindical latino-americano. Nós queremos cobrar do governo Zema, seja o próprio governador, seja qualquer um representante do governo, nós estaremos presentes e cobrando nosso direito ao piso salarial profissional nacional. Nós estamos manifestando democraticamente, pacificamente, reivindicando o pagamento do piso salarial profissional em Minas Gerais e ocorreu um ato aqui de violência contra a liberdade de expressão, de violência contra o direito de organização dos trabalhadores. Eu estava com um megafone na mão, próximo a esse carro estacionado, um segurança se aproximou de mim, tentou tomar o megafone, puxou pelos meus braços e eu comecei a gritar, estava sendo nesse momento agredido. O governador Zema estava aqui ao alcance, saindo por esse portão, ao alcance da nossa voz, eu ainda consegui falar para o megafone, ouviu o relato da agressão, deu as costas, foi embora sem conversar com os educadores e sem sinalizar a sua segurança que cessasse esse ato contra a minha pessoa e contra a jornalista que nos acompanhava, que também foi impedido de filmar com um dos outros seguranças, obstruindo a visão e também indo em direção ao seu celular. Isso é intolerável, nós estamos no Estado Democrático de Direito, nós não podemos passar por ações truculentas como foi a de hoje. Nós estamos agredindo! Nós estamos agredindo! Pague o piso, Zema! Covarde! Covarde! Hoje é dia de falar sobre a comunicação pública, Rádio em Confidência. Quero dizer que é uma honra para a gente abrir o espaço para você contar a violência a qual você foi vítima junto com as outras companheiras, mulheres, um presentão para as mulheres, no mês da mulher, o bilhete azul, eu gosto muito de futebol, viu, Parreiras? Cartão vermelho para as mulheres que estavam lá construindo há décadas a comunicação na Rádio Confidência. Então, é muito emblemático isso, Significa, tem muito peso isso, essa decisão, essa arbitrariedade feita com você, mas com mulheres também, em pleno mês de março, nas vésperas do Dia Internacional da Mulher. Então, é muito revelador, vamos dizer assim, revelador as medidas tomadas. Acho que tem mais arbitrariedades vindo por aí também, porque é o governo que é a cópia do que era o governo anterior, lá no governo federal, que é o governo inimigo da cultura, Inimigo da cultura, inimigo do jornalismo responsável, inimigo do direito ao contraditório, inimigo de quem pensa diferente dele. Então, eu queria que a Alessandra falasse um pouco. O que acontece na Rádio Confidência é muito claro. O governo vem numa tentativa, desde que assumiu o comando, o Zema, que se elegeu, tentando destruir o patrimônio histórico-cultural dos mineiros, que é a Rádio Confidência. Nós tentamos, logo que a gente percebeu esse ataque, a gente tentou transformar a rádio num patrimônio cultural, histórico-cultural, imaterial, passando pelo
pelas entidades de tombamento, mas o secretário de Cultura atual, Leônidas, o mesmo que barrou a transformação da Serra do Curral em patrimônio histórico, também segurou a transformação da Rádio Confidência em patrimônio histórico, com um motivo muito parecido com o da Serra do Curral, que é entregar para a iniciativa privada a mão de obra e a terceirização dos serviços. O que o governo Zema quer fazer é entregar a operação da Rádio Confidência para a iniciativa privada. Né? Um governo privatista viu que teria dificuldades em fazer uma privatização às claras da Rádio Confidência, então tem feito um processo de desmontar por dentro. Como ele faz com a CEMIG. Isso, como ele faz com a CEMIG, como tenta fazer com a Copasa, com essas empresas importantes para o Estado, né? Que são fundamentais. E a comunicação é muito importante. A comunicação é um direito do cidadão, previsto na Constituição. E uma rádio pública, ela tem um papel muito importante na sociedade. Né? Via Rádio Confidência, foram revelados grandes artistas mineiros, artistas que não tinham espaço em rádios comerciais, começaram o seu trabalho a divulgar a sua obra, as suas composições dentro de uma rádio pública. O papel dela é essa, né? Esse é o papel da rádio. O que aconteceu foi, pra gente nem foi uma surpresa, mas no dia 17 de fevereiro, o governo do estado demitiu, numa canetada só, o governo Zema, apoiado pelo secretário de Cultura, Leônidas Oliveira, ele demitiu os trabalhadores mais antigos da Rádio Confidência, Parreiras aqui do meu lado, com 75 anos de rádio, trabalhando ativamente, todos os dias foi demitido, junto também com outros trabalhadores antigos da casa, Lucinha, programadora, 84 anos, 36 anos de rádio. Miguel, 66 anos, 36 anos de rádio. Gente com história, muito tempo na rádio. Vladimir, mais de 30 anos. O pessoal da área técnica, mais de 30 anos. Demitiu essas pessoas sem nenhuma consideração. Não permitiu ao Parreiras que ele fizesse o que a gente achou de um desrespeito, de uma insensibilidade, uma falta de humanidade gigante. O programa final, então o ouvinte que tinha o hábito de todos os dias ouvir aquele programa, do nada o programa desapareceu, o locutor, apresentador, produtor que fazia tudo não está lá mais e o ouvinte nem ficou sabendo do que aconteceu. Então, agradecer a oportunidade da gente explicar para os ouvintes do Parreira, em toda Minas Gerais e para além dela, que vocês não estão ouvindo mais ele todos os dias, como também devem ter percebido que outros programas estão sendo reprisados, porque o governador Zema, de maneira arbitrária, demitiu empregados com décadas e décadas de casa para encher a rádio de comissionado. Hoje a rádio é lotada de servidor comissionado, inverteu a lógica, são 40% dos concursados, o resto tudo comissionado. Só para finalizar, todos Parreiras, 75 anos de casa, não teve acerto rescisório. Não teve acerto rescisório. Então, além de tudo, saiu da rádio com uma mão na frente e outra atrás. Parreiras, 75 anos, eu sei que você, de rádio, que você ajudou a construir a Rádio Confidência. Sim. A Rádio Confidência não existiria sem você. Feira permanente de amostras. Não sei se tem muita gente que não conheceu. Sim. Aquele prédio bonito que foi derrubado, onde é hoje a estação rodoviária. No centro da cidade fizeram uma estação rodoviária atravancando aquilo ali. E ali foi a primeira sede da Rádio Confidência. Eu comecei ali. Quanta saudade. Esse desmonte que acontece agora na Rádio Confidência, TV Minas, acontece na educação também, né? Sim. Sim, é de uma forma diferente, mas com a mesma eficiência. De uma forma diferente, mas com a mesma eficiência. Nós estamos enfrentando um processo de privatização da escola estadual, através de um projeto SOMAR do governo. Nós estamos enfrentando a municipalização do ensino fundamental, através do projeto Mãos Dadas, e isso também gera desemprego. Nós temos auxiliares de serviço da educação básica, porque há décadas Minas Gerais não faz concurso, são todas contratadas a título precário, e quando a escola é municipalizada, elas ganham um tchau do Estado, sem nenhuma outra alternativa. Dedicaram a vida ao Estado, mas não são profissionais efetivos por conta da incompetência na realização de concursos e ganham bilhete azul e
tem que procurar outra coisa para fazer. Nós queremos saber a história da empada, Alessandra. Essa história da empada é um absurdo dos absurdos, né? E foi impressionante que essa trabalhadora demitida, a Lucinha Carneiro, 84 anos, 36 anos de Rádio Inconfidência, a hora que ela foi chamada na salinha para ser demitida, a primeira coisa que ela nos disse quando saiu da Rádio Confidência, do prédio, nos procurou, ela falou para mim assim: você acredita que ofereceram para eu ficar aqui vendendo empadinha? Aí a gente foi entender essa história da empadinha para ver o desrespeito com que o governador Zema trata o trabalhador e a trabalhadora, eu acho que em todas as áreas. A Lucinha, há 36 anos na rádio, 84 anos de vida, ainda não se aposentou, foi demitida sem um centavo de verba rescisória. No dia da demissão, falaram para ela que, completado todo esse processo, ela poderia voltar a entrar na rádio, não mais como trabalhadora, mas ela poderia ficar lá vendendo empadinhas. Ela se sentiu muito ofendida. Como o salário da rádio é um salário muito baixo, a Lucinha, eventualmente, levava para a rádio para vender empadinhas e queijos feitos pela cunhada dela. Então, na hora da demissão, fizeram essa proposta para ela, né? Você vai embora sem receber nada, com uma mão na frente e outra atrás, sem um centavo, depois de 36 anos, somente com direito ao seu salário e ao seu proporcional de férias e 13º, você pode vir aqui, né, vender empadinhas aqui na rádio. Foi demitida sem nada e ainda ofereceram para ela como consolo voltar na rádio, eventualmente, de maneira desrespeitosa, para vender empadinha. Eu, quando escutei esse áudio, quase caí para trás, mas esse é o tratamento dispensado pelo governador Zema, pelo secretário de Cultura, aos trabalhadores da Rádio Inconfidência e de outras categorias também, tá, Denise aqui, que não me deixa mentir. Eu queria te perguntar, Parreiras, assim, 75 anos de história, de trabalho, você já passou por muitos governadores, né? Já. Muitos. Os biônicos, os eleitos, os que jogavam água nas professoras, que mandavam jogar água nas professoras, os que mandam ainda, né, as forças de segurança baterem na gente quando a gente está em greve. E eu converso muito sobre isso lá com a turma da minha categoria, sabe? Porque o nosso sindicato tem vai fazer 44 anos de vida agora. Foi fundado na greve de 1979. Aquela greve histórica, né, das professoras, das trabalhadoras. E eu falo para as pessoas, e aí para emendar aqui com o processo de criminalização que nós estamos enfrentando por parte do governo do estado. Nós estamos com as contas bancárias da entidade bloqueadas. Tem uma multa de R$3.200.000 para o sindicato pagar por conta da greve do ano passado, que já acabou, que já foi reposta, que já foi... Os alunos progrediram, se formaram, muitos já estão fazendo matrícula na UFMG e o governo insiste nesse processo de criminalização e nessa multa de um processo que, inclusive, não foi finalizado, não teve seu trânsito em julgado ainda. E eu converso com as pessoas, a gente estava numa atividade do sindicato no sábado, né, um conselho geral, e uma assembleia de filiados, quando as lideranças eleitas no estado vêm para a gente definir as lutas, os calendários e etc. Nós vamos passar. Os governadores passam, né? Eles passam. Eu já passei por alguns. Mas o Sindiúti vai ficar. Claro. Ele vai permanecer. Porque o gestor é temporário, né? E nós somos a única categoria que pode trocar de patrão, né? Então eu queria que você falasse um pouco dos governadores. Eu diria que a Rádio Inconfidência foi criada pelo governador. O governador Benedito Valadares, juntamente com o secretário da Agricultura daquela ocasião, Israel Pinheiro. E ele tinha muito contato com o homem do interior, porque naquela época não havia estrada, não havia telefone, não havia nada disso. Então o pessoal saía, vinha a cavalo e vinha a Belo Horizonte na Secretaria da Agricultura para saber o que rumo tomar, para tomar ensinamento, porque havia o departamento de
de agricultura, de fazendeiros, né, que cuidavam dos... Então, esses fazendeiros vinham aqui. E quem chefiava esse departamento, que atendia esse pessoal, o fazendeiro, era o doutor João Anatólio Lima, pai de Jair Anatólio Lima, que veio a ser chefe de esporte da Rádio Confidência. Então, a Rádio Confidência foi fundada em 3 de setembro de 1936, com o secretário Israel Pinheiro, que levou para o governador Benedito Valadares o desejo de criar uma radiodifusão, uma emissora de radiodifusão para atender o homem do campo, para atender o fazendeiro. E não é que o governador adorou a ideia e todos os prefeitos naquela época ajudaram com muitos, com pouco, deu para comprar um equipamento muito bom e foi criado, então, a Rádio Confidência, que entrou no ar no dia 3 de setembro de 1936. A gente sempre tem esse espaço aqui para a gente fazer todas as denúncias que são necessárias e todas as solidariedades com as categorias que são importantes, são necessárias. Eu queria, Parreiras, que na hora que você estiver se despedindo, você se despeça dos seus ouvintes. E eu queria te sugerir uma coisa. Você não precisa... óbvio que é o seu emprego, é óbvio que foi uma violência cometida contra você, mas isso não significa que sua voz vai ser calada, sabe? Eu queria te sugerir, faça um podcast e continue fazendo o que você gosta, apesar desse governo que te demitiu desta forma. E assim, não desista de procurar os seus direitos também não, sabe? E a denúncia da arbitrariedade feita contra os trabalhadores da Rádio Confidência, que vai prosseguir, que vai se aprofundar. Não se enganem os que ficarão, porque não ficarão. A gente vai seguir denunciando. A Alessandra, no Sindicato de Jornalistas, nós do Sindiúti, da CUT Minas, aqui no nosso programa, na rádio, e nos outros espaços que a gente tem, porque a versão dos fatos dos opressores não pode ser a que permanece. A versão de quem está sendo perseguido, de quem está sendo violentado, de quem foi demitido sumariamente, sem nenhum direito, né? É isso. Nós vamos continuar denunciando. Então, assim, continue falando, continue comunicando. Tem várias formas de se comunicar hoje em dia, porque eu tenho certeza que tem gente que tá, seus ouvintes, a sua audiência, querendo te ouvir de novo, e a gente pega o limão e faz uma limonada, sabe? Mas a denúncia e a busca por justiça nós temos que fazer. Para as minhas amigas e amigos que me acompanharam nesses 25 anos do Clube da Saudade, que é o último programa que eu fiz na rádio, desejando a todos muita felicidade. Estou falando com o coração doído e com muita saudade. Já estou com muita saudade. Eu não vou esquecer. Eu trouxe, inclusive, para mostrar para vocês, sabe isso aqui? São nomes que eu vou anotando de ouvintes. Eu tenho uns 5 ou 6 bloquinhos desse aqui, que eu já fiz o cálculo, dá mais ou menos 1.800 nomes de pessoas que pediam: manda um abraço para a mamãe, manda um abraço para a vovó, manda um abraço para mim. Eu fazia aquilo com tanto carinho. Abraçava. Abra seus braços para os meus abraços. Falava isso toda noite. E eu sabia que elas estavam recebendo aquilo com muito carinho. Porque eu recebia cartas, inclusive cartas daquelas pessoas bem idosas, que ainda escreviam assim: espero que essas más traçadas linhas vai encontrar. Que lindo, saúde. gente. Eu tenho isso guardado eu guardo com muito carinho. Porque eu estou indo embora, fica com meus filhos aqui, meu pai fazia isso. Despeço das minhas amigas, mas eu continuo com todas elas, as amigas e os meus amigos também,
Eu falo muito no feminino porque a maior parte de ouvintes femininos são mulheres maravilhosas, as saias de Minas Gerais. Não vou esquecer de vocês nunca. Tchau, gente amiga. Teve um projeto do governo federal, mas tem um projeto muito forte do governo estadual em Minas, principalmente com o Zema. E o Zema resolveu declarar guerra para o Sindiúti. E daí eu queria que a Denise explicasse para a gente o que está acontecendo, porque não é simplesmente uma questão de acabar com a educação, mas acabar até com a representatividade dos trabalhadores na educação. O Zema, para quem não sabe, gente, o Zema quer fechar o Sindiúti, quer inviabilizar o trabalho do Sindiúti. Nós fizemos uma greve ano passado, uma greve que durou mais ou menos 30 dias, foi uma greve pelo piso, né? Porque Minas Gerais não paga o piso, o governo não negociou conosco e nós fomos negociar com a Assembleia Legislativa. Nós conseguimos uma emenda com o reajuste do piso, demonstramos de onde viriam os recursos, porque a educação tem recursos vinculados. No primeiro dia da greve, nós já tínhamos uma decisão judicial mandando suspender a greve. No primeiro dia. Quem suspende greve não é o Poder Judiciário, quem suspende greve é a categoria. Nossa categoria não concordou com a suspensão e nós seguimos na greve. Fizemos todas as táticas, todas as manifestações, assembleias gigantescas e conseguimos aprovar a emenda de 33,24 dentro das regras da lei estadual que regulamenta o piso aqui, porque nós temos uma lei estadual que regulamenta o piso para a jornada que é de 24 horas, a jornada da professora, e o governador vetou. O governador vetou e nós conseguimos derrubar o veto do governador no plenário da Assembleia. Nesse dia, nós suspendemos a greve. No dia que nós conseguimos derrubar o veto do governador, através dos deputados estaduais, nós suspendemos a greve e, imediatamente, comunicamos ao Tribunal de Justiça da suspensão da greve, portanto, uma perda de objeto da ação, e pedimos, então, a extinção do processo. O governo não concordou com a extinção do processo e deu prosseguimento à ação, agravou nosso pedido, enfim, de instrumentos jurídicos, e pediu para o Poder Judiciário aumentar a multa, que nós já estávamos sujeitos, porque a greve não foi suspensa, e isso, nós estamos agora, em 2023, com a carga horária do aluno do ano passado completamente reposta, a greve foi totalmente reposta, a vida escolar seguiu seu curso, e o governo ainda está lá em 2022 e conseguiu, através de um desembargador do Tribunal de Justiça, o bloqueio das contas do Sindiúti. A multa tem um valor de R$3.200.000. A multa fecha o sindicato, Plínio, por no mínimo 3 meses e inviabiliza o sindicato por não sei quanto tempo. Porque nós não temos, a gente não guarda, o sindicato de professor e o recurso é para financiar a luta. Então, a conta está bloqueada, daqui a pouco nós não vamos ter internet, daqui a pouco não tem óleo diesel para colocar nos caminhões de som. Daqui a pouco, os 150 funcionários do Sindiúti vão ficar sem salário e fecha a entidade. Então, assim, é um projeto de desmonte. E aí, por quê que o Sindiúti precisa ser silenciado? Porque nós fazemos a disputa partidária, não. Nós queremos o piso. O governo do Zema... É o mínimo, né, Denise? É o mínimo. Não fez nenhum reajuste do piso em nenhum ano do seu governo. Nós já estamos entrando no 5º ano do governo Zema. Não, aí, para terminar, aí, assim, a judicialização para fechar o sindicato. Além disso, nós temos a Lei 21.710, que foi uma lei conquistada, negociada com o Poder Executivo da época, 2015. Foi o governo de Fernando Pimentel. Não foi de graça, não. Foi greve, foi luta, foi spray de pimenta na cara, foi apanhada a polícia,
foi greve com corte de ponto na época do Aécio. Nós conseguimos a lei. É a melhor regulamentação de piso do país, a Lei 21.710, porque ela garante o piso para a jornada de 24 horas e garante o reajuste do piso para todo mundo que está na escola. O que o Zema fez? Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. O que ele conseguiu? Na primeira da decisão liminar, no órgão especial do tribunal, suspensão dos efeitos da lei. O Zema quer nos atirar de volta lá em 2008, 2009, quando nós fazíamos greve pelo piso, mas não tínhamos regulamentação da lei federal aqui no Estado. Como é que se altera a lei? Como que o gestor altera uma lei? Manda um projeto para a Assembleia Legislativa, não é? Sim. Não fez porque não tinha maioria na Assembleia, não conseguiria passar a alteração dessa lei na Assembleia, entrou na Justiça. Eu queria saber como é que está esse processo e como é que está essas campanhas que vocês estão fazendo. Existe uma reversão ou já está transitado e julgado? Como é que está essa situação de vocês? Né? Enquanto isso, eu vou projetar aqui na tela também o QR Code para auxiliar o Sindiúti nessa luta contra o governo Zema, que é o inimigo da educação em Minas, gente, inimigo da educação. Então, o processo, por mais incrível que isso possa parecer, não transitou, Felipe. Inclusive, nós tivemos uma audiência de conciliação com o governo no início de fevereiro e nós levamos a proposta de conciliação ao seguinte: espero a finalização do processo para executar a multa. Se nós perdermos, ao final, como é o correto, nós vamos nos virar. Não, o governo não aceitou. Queria, inclusive, vincular esta conciliação com uma outra conciliação que nós conseguimos, da ADI do piso, que ainda não foi marcada. O governo queria atrelar as duas coisas. Então, nós não aceitamos, obviamente, o processo segue seu curso normal. Nós estamos ainda em fase recursal do processo, mas a ordem de bloqueio das contas do sindicato já foi expedida para o banco onde nós temos a conta. Então, deixa eu só explicar. Essa decisão de fazer essa campanha de arrecadação com este valor foi uma decisão do nosso Congresso Estatutário. Nós fizemos um Congresso Estatutário agora no final de janeiro, e aí nós fizemos exatamente isso. A divisão do valor da multa, nós não, quem estava lá, né, porque foi uma proposta feita pelo plenário, a divisão do valor da multa pelo número de filiados da entidade. Então, é R$ 37,50 para cada filiado do Sindiúti. Claro que essa arrecadação, cliente, fique claro, não é para pagar a multa, é para manter o sindicato funcionando, é para manter a luta ativa, para manter o sindicato funcionando. Esse é o objetivo da arrecadação desses recursos, para que a gente tenha recursos para continuar com o nosso programa de rádio, continuar com o nosso programa de TV, manter o sindicato funcionando com os nossos funcionários, recebendo o salário, porque eles trabalham todos os dias e têm direito, como todo trabalhador, ao seu salário. É para manter a estrutura das nossas subsedes funcionando. Então, é para manter o sindicato aberto, com a boca no trombone, fazendo as denúncias contra o governo que quer fechar o maior sindicato do Estado, o segundo maior do país e o terceiro maior da América Latina. Esse ataque não é um ataque contra o Sindiúti, é um ataque contra o movimento sindical mineiro, contra o movimento sindical brasileiro, contra o movimento sindical latino-americano. É isso que o governo do Estado de Minas está fazendo. Até a próxima semana. SOS Sindiúti, resistir ao governo Zema e manter o sindicato de portas abertas. Durante o 12º Congresso, foi aprovada a realização de uma campanha de contribuição financeira para manter o Sindiúti funcionando e resistir ao ataque feito pelo governo de Minas à categoria. Acompanhe aqui detalhes dessa campanha.